Bem-vindos a mais esta reflexão. Por causa do que Deus fez, por causa da sua obra em nosso favor, por causa do seu amor expresso por meio de Cristo Jesus, não podemos viver de qualquer maneira. Temos que compreender a sua vontade, temos que entender o seu plano, propósito, a razão da sua obra e o que ele deseja de nós. Como devemos viver? Somos chamados para andarmos de modo digno da vocação, ou seja, do nosso chamado que recebemos por meio de Cristo Jesus. Mas qual foi a sua obra em nosso favor? O que ele espera que nós vivamos? Qual é o seu plano? A gente precisa entender isso, para que crescendo em amadurecimento e entendendo a vontade de Deus, possamos andar na sua vontade. A gente tem algo muito importante que Pedro nos fala na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 17 ao 20, diz assim: E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisa perecível como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos dias, nestes últimos tempos, em favor de vocês. Então, algo que Deus tinha planejado muito antes da fundação do mundo, que era que Cristo, por meio de Cristo, nós teríamos e conheceríamos a verdadeira vida que Deus planejou. Que nós seríamos feitos à imagem de Cristo. Que nós teríamos da mesma natureza, da mesma vida. Que nós fomos resgatados do nosso estado de pecado, separados de Deus, mortos. Nós fomos resgatados por um preço muito alto. A oferta de Cristo em nosso favor. Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos, por meio da sua morte, o perdão de nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele morreu para que nós tivéssemos o perdão. Ressuscitou para que pudéssemos receber a justificação. Na sua ressurreição, pelo poder de Deus, nós somos justificados e colocados na presença de Deus e apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Então, cientes disto, nós precisamos andar com temor diante de Deus, sabendo que não podemos viver segundo a natureza humana. Não podemos andar segundo as nossas paixões, mas tendo esse entendimento que fomos feitos à imagem de Cristo, que recebemos da sua mente, que fomos feitos um novo ser, que nascemos de novo, que somos ser espiritual, nascido segundo a vontade de Deus, para vivermos neste mundo na sua vontade, não como cidadãos deste mundo, mas como peregrinos, como embaixadores do reino de Deus, como representantes de Deus diante das pessoas. Quando Jesus disse que nós somos o sal dessa terra, a luz deste mundo, o que ele está dizendo é que nós precisamos viver segundo os valores eternos do reino de Deus, rejeitando as obras das trevas, as obras segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos. Não é para andarmos em egoísmo, em hipocrisia, em mentira, provocando dissensões, facções, brigas entre as pessoas. Nós somos chamados para expressarmos o amor de Deus, a sua compaixão, a sua misericórdia e a sua graça diante de todos, como Cristo fez. Nós precisamos entender que não podemos andar segundo a nossa ganância, segundo o nosso egoísmo e desejo de salvar-nos e não importarmos com os outros.
de procurarmos somente os nossos interesses e não os interesses dos outros. Vivermos segundo a natureza humana, segundo as paixões humanas, é andarmos em trevas sem entendimento, sem discernimento e sem compreensão da vontade de Deus. Podemos andar desta maneira? Não. Por causa do que Deus fez em nosso favor, por causa da obra de Cristo, por sermos feitos filhos de Deus, não podemos viver de qualquer maneira. Mas temos que viver como Cristo, sendo seus imitadores, pois ele nos capacitou para isso. Ele derramou de forma abundante o amor, a misericórdia e a graça de Deus por meio do seu Espírito em nossas vidas e nos capacitou para rejeitarmos as paixões humanas e vivermos neste mundo segundo a natureza que nós recebemos de nosso Deus, pois ele nos capacitou para rejeitar as paixões humanas e andarmos neste mundo como filhos que glorificam o Pai, que honram o Pai e que expressa Cristo ao mundo, revelando assim o Pai. Jesus morreu por nós, foi constituído Senhor sobre todas as coisas, para que pelo seu poder pudéssemos ter vida e andarmos na presença de nosso Deus e nosso Pai, com todo temor, expressando sua natureza. Por isso, não podemos viver de qualquer maneira, mas temos que revelar, por meio das nossas ações, fundamentados em Cristo, como nosso modelo, como nosso alvo. Crescer em maturidade, expressarmos e revelarmos o nosso Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso. Crescer em amadurecimento e entendimento e sermos expressão do Senhor diante de todas as pessoas, como luz neste mundo, trazendo entendimento e compreensão da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.